O chicote está estralando. O fogo está queimando. E muitos estão sentindo. Mas devido à ignorância, não conseguem descobrir essas causas reais e resolver essas causas reais. E sair e escolher e dar um salto para viver as vicissitudes de estar encarnado em um lugar de neutralidade, de equilíbrio, de harmonia. Não, 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 não. A manipulação espiritual que acontece é de uma perversidade da própria pessoa que está sendo manipulada, obsidiada, chipada. E também de uma ação, de uma ação de confirmação dessa frouxidão mental, emocional e moral que a maioria dos espíritos encarnados e desencarnados que orbitam a Terra estão escolhendo e estão vivendo. Você sabe como o mundo ao seu redor funciona? E se eu te disser que grandemente a maior parte das coisas que te rodeia não é realmente o que parece? Neste vídeo, juntamente com uma equipe espiritual, vamos trazer à tona todas as coisas que, por mais que a maioria não saiba, estão as manipulando. Vamos revelar juntos muita coisa hoje. Como é bom! Como é bom estar aqui. E veja bem, é bom por quê? Porque isso vai fazer eu crescer. Porque isso vai me ajudar a evoluir. Inicialmente, por isso que é bom. A trama, o projeto, a arquitetura, a orquestra dos seres das trevas ou os opositores, ela tem início com um primeiro ato de 3 principais atos, que é a manipulação em massa. E pensem junto comigo aqui agora sobre esta questão da manipulação em massa. O que é, de maneira real, de maneira completa, em termos de se perceber e ver uma manipulação em massa?
onde ela começa, como ela começa e todos os seus desdobramentos. Quando eu estava estruturando, junto com o menino, o conteúdo para gravar esse vídeo, os estudos, o que ia ser falado, veio-se apenas inicialmente uma percepção dessa manipulação em massa, que é uma, mas a principal e fundamental atitude das trevas para manipular as pessoas e controlar, não se veio a informação que eu vou falar agora. O controle em massa, ele começa no lado espiritual. Ele começa no plano astral, no plano que reside os corpos mais sutis e inteligíveis de qualquer consciência. E começando do plano espiritual, temos também várias nuances e consequências, desdobramentos disso acontecer no plano espiritual, que iremos falar mais detalhadamente no terceiro tópico. Continuando nesse primeiro ponto inicial, e que é um problema, essa manipulação em massa que eles fazem. Também podemos chamar de manipulação social, ou seja, é estruturado um planejamento por eles de se criar inicialmente histórias, de jeitos de se viver, onde as pessoas ficam presas a padrões de pensamento e de comportamento coletivos, sociais. Ou seja, uma pessoa vê na televisão de casa ou na internet pessoas comprando tal produto. Tem uma série de pessoas, através da propaganda do marketing, vê esse produto e também compra. Isto é um exemplo de manipulação em massa, mas de uma maneira mais leve para vocês entenderem, que leva as pessoas a se comportarem, a agirem, a serem inspiradas a fazer coisas de maneira global. Só que esses comportamentos, essas inspirações coletivas de controle de massa, eles inicialmente são feitos para desviar totalmente o foco de todas as consciências encarnadas e desencarnadas de se pensar, sentir, manter-se equilibrado e vivenciando as vicissitudes do mundo espiritual, da realidade espiritual. Pois a realidade espiritual é a realidade verdadeira, nua e crua. Então, se a maioria cai, opta, mas que na verdade já vem se optando há milênios por tais vicissitudes, por tais expiações, tem-se uma gama
de consequências advindas de cair nesses controles de massa. E tem uma coisa muito importante que eu vou falar agora, que é o uso descontrolado, o uso despreparado que a maioria das pessoas hoje tem com os seus aparelhos de celular. Essa caixinha quântica é a porta para todas essas manipulações na atualidade de hoje. E é tão, mas tão fácil hoje em dia, através de todos esses canais virtuais, instilar, semear as manipulações para controle de massa, que a maioria das pessoas aceita o que não é verdade, o que é desvirtuoso, o que corrompe a moral emocional, mental e física da população, o que tira a sensibilidade do espírito e torna o ego extremamente violento e cruel, com simples informações, com simples notícias que vamos chamar, como popularmente se fala, fake news. Veja bem, esse boom, essa nova era de tecnologia, de telecomunicações instantâneas, de informações que vão em nanosegundo e chegam em nanosegundo, trouxeram para nós, ou isto é, vocês encarnados no caso, uma perda de se pensar e de se analisar informações e enxergar o significado das informações e a intenção também que está por trás da informação que está sendo passada. E entendam uma coisa, isto foi uma jogada de mestre dos seres negativos. Isto que eles criaram, que eles estruturaram, e que está aí já há anos entorpecendo adultos e adoecendo crianças, é um plano perfeito. Por quê? Vamos falar um pouquinho de neurociência, vamos falar um pouquinho de como funciona a sua mente e que você deveria saber para conseguir decidir escapar dessa primeira manipulação coletiva. O nosso sistema nervoso, ele funciona de maneiras complementares, mas com diferenças. Temos o sistema nervoso parasimpático, que é responsável por funcionamento neuroquímico, neural, que vai deixar o corpo mais ameno, mais tranquilo, mais receptivo, mais reflexivo, mais profundo, mais com empatia, com compaixão e buscando sempre fazer as coisas de um lugar de parcimônia, de união. Dá para nós uma tranquilidade, uma calma
e da tranquilidade, da calma, nasce-se a visão maior, a visão completa das coisas. Como você vai fazer uma coisa de maneira que vai ser melhor para você mesmo e para todos. Esse é o sistema nervoso parasimpático. E temos, para complemento e nos momentos necessários, o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático está relacionado com os momentos que precisamos de uma descarga de adrenalina neuroquímica, né, no nosso corpo, para a gente ter uma ação mais rápida, mais direta, mais agressiva, mais firme, mais instintiva, menos racional, lógica, mais emocional, mais visceral. E dessas duas naturezas neurais, porque tudo o que você sente, o que você faz fisicamente e as decorrências emocionais, energéticas e espirituais de tudo isso tem início nessa descarga elétrica desses dois sistemas nervosos que tem o seu centro aqui no cérebro. Quando se cria ferramentas, isto é, coisas, né, que você consegue pegar e apertar os botãozinhos, que é o celular e outros mais, e aplicativos, softwares, ferramentas que fazem com que a pessoa não estimule quase que nunca o lado parasimpático da mente, apenas o lado simpático da mente, eles conseguem facilmente e de maneira consentida e até entendida por essas pessoas que estão sendo manipuladas e controladas como sendo algo bom e normal, mas que está reforçando, criando neuroassociações apenas para ativar no cérebro, na grande maior parte do tempo, quase que o dia inteiro, essa parte simpática, que não pensa direito, que não age com inteligência, que não pensa nos outros, que não pensa em união, que não pensa em cooperação, que pensa só em si mesmo e etc. Então, é perfeito esse plano usando da tecnologia, que é uma ferramenta para, na verdade, ajudar as pessoas a viverem melhor e com mais facilidade e agilidade a vida. Agilidade é diferente de ansiedade e pressa, tá? E usando de uma maneira maestra para acelerar o quê? Ansiedade, descarga neuroquímica de neurotransmissores como cortisol, que mantém as pessoas ansiosas, com descontrole, desequilíbrio emocional, com uma reatividade, né, desse sistema simpático muito sensível, que reage por qualquer coisa, que surta por qualquer coisa. E no mesmo passo que eles fazem toda essa alimentação a mais desse sistema, com todas essas plataformas e jeitos na plataforma de vídeos curtos, de dopamina acessível a todo momento, para consolidar, isto é, consolidar para usar só esse lado, por exemplo, do sistema nervoso. E não usar o lado que, por exemplo, vai conectar a pessoa com o mundo interior dela de um lugar sutil, de um lugar sensível, de um lugar que ela vai prezar mais a cooperação e a união e que também vai fazer ela pensar em assuntos mais profundos, assuntos mais espirituais, buscas mais significativas, mais duradouras e mais longas.
E tudo isto, veja bem, tudo isto consentido. Nada disso está acontecendo porque o mal está fazendo o mal por si só. Então, tudo isso está consentido. Que fique bem claro isto. As pessoas, a maioria, aceitam isso. E aí mais se cria jeitos desta maneira das pessoas terem as vicissitudes da vida encarnada. E junto a isto, a tudo isso, que lembra, tira-se o foco dos assuntos mais importantes, dos assuntos que realmente importam, que realmente estão atrelados com o que é real, que é o espírito que você é, que é a jornada espiritual que você já vem galgando e que você vai continuar, e que é o que você tem que focar em estudar, vivenciar e trazer. Nessa seara das fake news, de tirar o foco e pôr o foco nessas vicissitudes autodepreciativas, acontece também uma coisa, um outro problema, que é fazer com que o ser humano fique totalmente se auto-obsidiando, se auto-depreciando, se autodestruindo através de lascívias morais. Ou seja, uma cultura que preza e coloca e enaltece de uma maneira extremamente animal, extremamente, puramente sexual, o sagrado feminino, as mulheres. Isso é de uma lascívia enorme, de uma lascívia gigantesca, e que corrompe a moral, e que faz a maioria das pessoas que consomem esses conteúdos, e as próprias pessoas que também fazem esses conteúdos, que nada mais são que marionetes desses seres das trevas, que fazem manipulações em massa, né, nessa seara, nesse ponto que eu estou levantando agora. E isso retroalimenta o próprio plano das trevas, e essa retroalimentação em massa coletiva é inicialmente com a doação, porque isso é uma doação, veja bem, não é roubo, não tem apenas um ser obsessor roubando a sua energia, não tem apenas, às vezes, você sendo perseguido por algum espírito que quer te fazer mal. É uma doação, porque lembra, tudo isso só está desse jeito em grande escala com a maioria, porque a maioria é consciente e aceita isso e quer viver isso. Então, a primeira retroalimentação desse plano, dessa máquina das trevas, nesse problema de manipulação coletiva, é o Chi. É a energia vital que essa grande maioria que está manipulada, que está escolhendo ficar manipulada, faz. E como que elas fazem isso? Quando elas, de maneira, como disse, auto-obsessiva, como um vício, como uma coisa que já está fazendo mal para a saúde física, psíquica e mental da pessoa, esse consumo desenfreado de pornografia, de conteúdo sexual, o tornar normal uma cultura artística, musical e etc., que enaltece, ou seja, que torna normal sofrer,
se vingar, se embriagar, trair os outros, usar drogas. Veja, tudo isto de um jeito que, como disse, é uma lascívia moral, é uma desvirtude moral, é um comportamento que corrompeu a moral, que está corrompendo a moral e que, se as pessoas não mudarem, vai continuar corrompendo a moral dessa grande maioria que cai nessas manipulações em massa. E o mais simples ato para essas manipulações em massa é a plantação, a disseminação, a semeadura de uma simples ideia ilusória de bem disfarçada, que em sua verdade intencional é trevas. E que é o segundo problema e ponto desse projeto das trevas, que será falado, que será explicado por outro irmão que está aqui do lado, preparado para trazer o conhecimento. Se apresentou, sou índio velho curador. Põe a sua mão na terra e vem sentir o que eu sou. Rausch, 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 rausch. Uxi. Eu sou o Caboclo Sete Flechas e é uma honra estar aqui para trabalhar. Sou caboclo e o meu negócio é trabalhar. E vamos lá. Essa seara do planejamento dos irmãos das trevas, há muitos milênios, mais precisamente para a grande maioria que está aqui encarnada, há mais ou menos uns 7.000 anos, vem dando um trabalho muito grande para nós que estamos a serviço da fonte. Estamos de fato ancorados em vivenciar do lado espiritual, na companhia do todo e sendo as ferramentas do todo. E o segundo grande problema que esse projeto das trevas faz e excita nas pessoas é a questão das crenças, é a questão da manipulação mental e, inevitavelmente, também a manipulação emocional. Antigamente, no meu tempo que eu estive encarnado, que eu vivi aqui, nesse planeta, há muito tempo atrás, as crenças, a visão e os sentimentos que cultivávamos era de que tudo é sagrado.
Inevitavelmente, ver tudo como sagrado fará com que, e fazia com que, a gente tivesse um comportamento de tratar tudo como sagrado. E a manipulação das trevas, nesse quesito, é infalível. E quase que nunca é percebida, porque a maioria das pessoas não pensa sobre isto. E não tem, às vezes, nem a branda percepção de quanto é sagrado tudo. A própria vida, o próprio corpo, a própria saúde, a própria existência. E principalmente o amparo, a proteção, a graça, a luz que o todo dá o tempo todo, fornece o tempo todo para você vivenciar o que você escolheu vivenciar. Então as trevas vêm e semeia o quê? Aquela ideia de que, por exemplo, morreu, acabou. Ou uma outra ideinha. Deus, para alguns religiosos, de algumas religiões, é um ser justiceiro, que pune o irmão, que joga no inferno o irmão que não pensa igual esse que pensa dessa maneira. Essas são as manipulações mentais nessas duas áreas, né? Religiosa, e que é o fundamento de todo o desenrolar das escolhas da pessoa. Se a pessoa crê que o Deus dela faz mal para o outro, inevitavelmente ela vai transferir, ela vai fazer uma transmutação desse mesmo jeito de pensar para a política, para a economia, para os assuntos financeiros da vida dela, o trabalho dela. E aí a incrementação da manipulação mental, quando a pessoa já cai lá naqueles primeiros filtros da manipulação em massa, se consolida. Ou seja, cristaliza-se paradigmas. Paradigmas é um conglomerado de crenças, ideias. E crença plasma toda a sua bioquímica física, plasma a sua energia do seu duplo etérico e desenvolve os sentimentos em você, que retroalimentam as crenças e que te impulsionam a ter as vicissitudes, viver o que você vive. Prestem bastante atenção. Quando passa pela mente uma informação e ela não cai numa autoanálise dos dois lados da sua mente, do seu cérebro físico e cérebro perispiritual, só fica num lado, e geralmente nesse lado esquerdo, que não pensa direito e que pensa às vezes só nos próprios interesses, não tem em si
quando se pensa apenas com esse lado esquerdo, um pensamento de bondade, equanimidade e perdão, a manipulação fica perfeita. E além do chi, ou seja, da energia física que essa máquina, essa engenharia das trevas necessita para se manter, para manter as experiências lá nos antros laboratoriais, nos abismos, para desenvolver novas tecnologias, testar chips, testar ferramentas de tecnologia mesmo, mas tecnologia astral, não é da terceira dimensão. Para testar, para criar novas, além deles pegarem toda essa energia que vem desse colapso de função de onda, desse ato de colapsar os seus 7 corpos, a emanar uma energia, um fluido mental e um fluido emocional negativo que eles pegam para uso nessas experiências, dependendo do nível que é essa manipulação, esse controle, essa infiltração dos seres negativos com esses projetos em uma pessoa, quase que desaparece o perispírito da pessoa. Nós, do lado espiritual, trabalhando, atendendo aos chamados de ajuda de quem pede, atendendo os nossos irmãos da luz que estão administrando certos planejamentos de assistência, de tratamento, de auxílio, de orientação. Quando chegamos no lado astral, nesses locais que as pessoas chamam, ou que a gente tem que ir, desfazer, às vezes, algum laboratório das trevas, resgatar um monte de almas que estão lá sendo torturadas, maltratadas e etc. Nos deparamos com certos casos de pessoas que elas foram tão usadas, sugadas, dilaceradas, que vai levar aproximadamente, para esses casos que eu estou dando exemplo, quase 1 trilhão de anos para recuperar o perispírito dessa pessoa e ela poder de novo continuar a sua evolução espiritual. E existem milhares, milhões de humanos encarnados, isto é, o espírito, a centelha divina, está acoplada num corpo físico, num corpo energético, tem um perispírito, que em vida, devido a cair nessas tramas mentais, antes mesmo de desencarnar, já se encontram com seu perispírito nesse estado. Muitas pessoas. E que tipo de gente é esse que você pode ver no dia a dia da realidade material? É gente que vive doente o tempo inteiro. A vida só dá errado. Não tem dinheiro. É triste o tempo inteiro, não tem energia. É aquela pessoa que você vê que ela tá vegetando. Sabe? Você olha assim... Nada. Acorda, escova o dente, deita e dorme. Mais nada. E passando por esse monte de rebuliços, de problemas. E veja bem,
Esses milhões que eu tô falando não é gente que tem problemas de comida, que não tem teto para morar, que não tem às vezes relações, ou seja, que não tem gente próximo que às vezes dá um amor, dá um carinho, dá uma assistência. É gente que tem tudo isso, ó, e que tá desse jeito. Só não fica pior. Só não piora. Porque o próprio planeta e outros espíritos, consciências que não estão encarnadas e que estão mais evoluídas e que trabalham para a luz e que sabem o que vem de retorno de se trabalhar para a luz, faz o amparo, faz o tratamento, acolhe esses espíritos quando em desdobramento, ou seja, quando eles dormem, eles saem do corpo e esses espíritos em trabalho pegam essa consciência, o perispírito dessa centelha, com a centelha, e leva para fazer um reparo ali para ver se quando ele voltar de novo, ele volta um pouco melhor e volta um pouco mais aprumado, mais firmeza. Tá vendo? É só para ver se fica um pouco mais aprumado, se fica com mais firmeza. Porque para sair disso, desse exemplo que eu estou dando, é necessário fazer uma reforma no sistema de crenças. É necessário fazer uma ressurreição no paradigma. E veja, é no paradigma, porque o seu emocional, ele acompanha o seu paradigma. Imagine que a sua energia emocional, que o seu mundo emocional, ele é a pura sabedoria. É o combustível puro para o seu perispírito sonhar, criar e acessar. Porque manifestar só se manifesta quando você tem atos físicos, se você está encarnado. Do lado espiritual, um sonho já se torna realidade na hora, na dimensão astral. Então, o seu emocional, para a sua mente concreta, que compõe o seu perispírito, já é a sabedoria e a manifestação pura de tudo o que você acredita. E tudo o que você acredita, como eu disse, vem do que você vem recebendo e novamente revendo de informações, ideias, inicialmente lógicas, racionais, sobre o que é a vida, sobre o que é o todo, sobre o que é as trevas e sobre o que é tudo. Isso é o seu paradigma, é o seu corpo mental. É o seu registro acástico também. Que aí tem tudo das outras vidas lá no inconsciente pessoal. O seu emocional fica, o seu humor, o seu astral fica de acordo com o que você acredita. Então, não adianta fugir desta reforma de paradigma. Não adianta, por exemplo, entrar num vídeo como este, assistir 5 minutos e ir embora. É necessário você investigar tudo o que você acredita constantemente. E o que não serve, jogar no lixo. O que não serve, jogar fora. Lixo! Porque lembra, o seu astral vai ficar, se tem lixo na sua mente, o seu astral vai ficar lixo. O seu emocional vai ficar um lixo, tóxico para si mesmo e tóxico para quem estiver perto de você.
Porque na matéria, na energia, corpo energético, aura e corpo físico, já é o final desse processo de manipulação mental. Já é o final, já é a cristalização do colapso da função de onda que você aceitou, que colocaram em você de uma inverdade sobre o todo, sobre a espiritualidade. E veja, vamos frisar bastante sobre o todo e sobre a espiritualidade, porque isso é a base da base da base da base da base. Vou falar de novo. A base da base da base da base da base da vida de toda a existência, de todas as criaturas dentro do todo e do próprio todo. É a base. Se existe, se você aceitou uma crença irreal do que seria, em termos humanos, tentar conceber o todo, isto, além das manipulações em massa, de toda aquele antro de manipulações em massa, que você já tem que lutar com unhas e dentes para não se deixar levar, não se deixar influenciar pela massa, pelo inconsciente coletivo, e que já é bastante difícil, bastante complicado, como não conseguir se deixar levar pelo comportamento coletivo, mental, emocional, etc. Você ainda tem que se precaver em olhar esse sistema de crenças. Por quê? Vamos a mais detalhes dessa seara da manipulação mental. Quando você está acordado, consciente, vivendo o seu dia, fazendo a sua rotina, você está atento, você está, pelo menos era o que deveria ser, presente. Ou seja, sua centelha divina, a sua mente concreta, o seu ego está em alerta, pronto, atento, focado. Era o que deveria ser, mas eu acho que isso até é tema até para um outro vídeo aí para nós, né? Porque isso aí é um negócio difícil hoje. Mas suponhamos que sim, que você fica focado. Focadinho ali, ó. Presente, presença total. Não é porque a grande maioria não está enxergando os espíritos, porque estão conscientes, focados na matéria, presentes, e aí foca-se o mental, o emocional, o energético e o comportamental, e dependendo até o espírito, a centelha num negócio ali, que os espíritos não estão olhando ao seu derredor. Vai chegar um ponto dos seres encarnados, e principalmente os encarnados, que vão existir e vivenciar na face do planeta Terra, que eles vão enxergar tudo. Que eles vão ver tudo, as outras dimensões, vai ficar tudo mais claro, mais às claras. Porque o ser vai estar mais capaz. Porque já está tudo aqui. Tá tudo aqui, os espíritos, tudo, as outras dimensões, tudo aqui. Só que temos que ter capacidade de ver. Mas vai chegar um ponto que vai estar tão banal essas capacidades mediúnicas, etc., que praticamente não vai ser natural ficar essa quantidade de espíritos negativos que hoje a gente vê, para quem tem olhos de ver, que fica pairando aqui, do lado astral, na dimensão astral, que está aqui. E que, em algumas pessoas, quando a gente olha e sente, e aí firma e vê, existe uns 30, 40, 50 falando A, B, C, D, H, Y, G, faz isso, faz aquilo, xinga aquilo ali, faz aquilo ali errado, cantando. Isso quando você tá, acordado.
Acordado, não é quando você... Não, quando você está acordado, consciente, focado, já acontece tudo isso. E lembra, porta de entrada é consentimento. O start disso entrar, dessas ideias entrarem, dessa manipulação mental com você acordado, entrar e começar a atuar em você e começar a cascata de fenômenos nos seus outros corpos, o aval é baixar a frequência. O aval é ficar só com o lado esquerdo do cérebro lá a 300 por hora. Que não pensa, só saindo, fazendo. O aval tá aí. Essa mente acelerada que pensa. Não tem não tem um espacinho ali de não pensa. É pensa o tempo inteiro. E aí, nesse pensa, eles vão colocando ali. E eles são exímios trabalhadores, tá? É 24 horas por dia trabalhando. E como ele não tem corpo físico, esses espíritos das trevas que fazem essa atividade aí simples que eu tô falando de ficar cantando na orelha do povo que tá com a frequência baixa, eles não precisam dormir, eles não precisam comer nada, né? Eles precisam do chi. Aí ele já tá ali que abriu a porta para eles, ele já tá comendo aquele chi daquela ali. Mas tem o xizinho ali e fica ali. Mas eles não têm esses negócios que quem tá encarnado tem. Então, tem gente que às vezes vai dormir, deita lá na cama, fecha o olho e a mente não cala. De jeito nenhum. O povo chama isso aí hoje em dia de burnout. Síndrome de burnout. A pessoa não consegue desligar a cabeça de jeito nenhum. Isso só acontece devido, inicialmente, de se continuar escolhendo viver sem ter o conhecimento, sem saber como funciona tudo isso que a gente está falando. Essa falta, que na verdade nem tanto é falta, mas sim uma escolha de se permanecer ignorante e sendo um foragido, fugindo de se esforçar, de na sua mente você colocar entropia, que significa ordem mental, controlar os seus pensamentos, analisar os seus pensamentos, descartar os pensamentos negativos, colocar pensamentos bons. Essa vagabundice de não fazer o mínimo que é a sua parte para você ficar bem, está fazendo com que uma grande maioria das pessoas alongue essa manipulação, que começa na manipulação em massa e que vai dando o seu alongamento, aprofundamento, intensidade e desdobramento nesses ataques que eu disse inicialmente. Porque aí existe agora a manipulação espiritual. E que é o terceiro problema que hoje a gente vai abordar nesse vídeo. E esta manipulação espiritual será explicada por outra maravilhosa entidade que está aqui aguardando fielmente para assim fazer.
Sara Maria Sara, rainha do manto azul, guarda minha morada nos lares do norte e do sul. Oh, Sara Maria Sara, rainha do manto azul, guarda minha morada nos lares do norte e do sul. Salve! Laroye, Exu, Exu Emojubá. Salve, 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 salve. Eu sou Marília Padilha das Almas. E lá na Calunga Menor, que é onde eu trabalho, eu fico a maior parte do tempo. A gente vê tudo e muito mais. E na medida que podemos, atuamos. Esse projeto, essa trama, essa arquitetura dos negativos. E é muito, mas muito justo tudo isto acontecer. Está tudo certo. E por que está tudo certo? Queridos, existe um conhecimento tão profundo, mas tão profundo, de uma sabedoria ancestral tão grande, e que vocês vão receber no final desse vídeo, que vai concluir tudo que eu vou falar aqui agora, do terceiro problema dessa situação, do terceiro problema dessa atividade. O terceiro problema é todos os desdobramentos que acontecem com os perispíritos de todos os seres que orbitam a face do planeta Terra. Veja bem, eu estou deixando claro para vocês que por mais que vocês, a maioria, ainda não escolha ter vicissitudes com um afloramento maior, mais sensível, mais profundo e intenso da sua mediunidade, isso não significa que as coisas não estão acontecendo porque você não vê, não. Muito pelo contrário. O chicote está estralando, o fogo está queimando, e muitos estão sentindo, mas devido à ignorância, não conseguem descobrir essas causas reais e resolver essas causas reais e sair e escolher e dar um salto para viver as vicissitudes de estar encarnado em um lugar de neutralidade, de equilíbrio, de harmonia. Não.
A manipulação espiritual que acontece é de uma perversidade da própria pessoa que está sendo manipulada, obsidiada, chipada. E também de uma ação, de confirmação dessa frouxidão mental, emocional e moral que a maioria dos espíritos encarnados e desencarnados que orbitam a Terra estão escolhendo e estão vivendo. Só existe a manipulação das trevas desse tamanho em larga escala, controlando a maioria dos seres. Porque a maioria dos seres estão escolhendo manter esta manipulação. Estão abandonando o próprio poder pessoal e principalmente, para que não seja deixado de ser falado, a conexão espiritual real. A afinidade espiritual com Deus, com o todo. A manipulação espiritual de qualquer espírito encarnado ou desencarnado, ela antecede muitos, mas muitos bilhões de anos antes do que está se procedendo agora. E quando falamos de se olhar para tempos mais próximos, que são aproximadamente os últimos 7.000 anos, que é mais ou menos a média da idade das consciências que estão aqui encarnadas, as almas, a gente vê um looping de retroalimentação e de sustento da manipulação dos seres das trevas. O reafirmamento, a assinatura cósmica, perispiritual, de novos pactos, de novos jeitos e jeitos de se permanecer entorpecidos da verdade. E olhem só, eu estou tentando não assustá-los, trazendo informações brandas. Porque se eu começar a falar que quando uma pessoa dorme com todos esses contratos milenares firmados com as trevas, e ela sai do corpo numa noite de sono, e ou ela vai direto, ou ela é levada para um laboratório das trevas. E nesses laboratórios, grandes cientistas, grandes mentes
que tem um profundo conhecimento da neurociência humana, de como colocar chips, larvas, abrem, cortam abrem a mente, o cérebro perispiritual das pessoas. Colocam os chips com as irradiações, com as informações. Ou pega uma pessoa, coloca ela numa maca e vem com um vibrião. O que é um vibrião? Era um ser humano que perdeu o corpo astral, que começou a virar quase um ovoide, mas que permaneceu ali vibrião. Imagina o que é um vibrião. É como se fosse uma lagarta, assim, uma gosma, que tem olhos humanos esbugalhados. Assim, esbugalhado, cheio de uma gosma nele, assim, pegajosa, fedida pra caramba. E ele pega a pessoa lá que assinou os contratozinhos, que ficou lá só no lado esquerdo da mente quando estava acordado, e assinou os contratozinhos, apertando os botãozinhos no celular, não cancelando os pensamentos negativos. E ele lá deitado na maca, e vem esse doutor das trevas com um vibriãozinho na mão e levanta a perninha do irmãozinho lá, incauto, e pelo ânus enfia o vibrião. E o vibrião entra pelo ânus perispiritual, tá? Lembra? Em desdobramento. Seu corpo físico tá lá dormindo. Você foi lá para onde você estava em sintonia. E coloca esse negócio dentro de você. Esse negócio, inicialmente, vai bloquear a sua captação de energia telúrica, isto é, de energia da Terra, bloqueando o seu chakra básico, vai desequilibrar a sua libido. Para uns vai abaixar a libido, para outros vai aumentar, desenfrear. Dependendo da evolução moral da pessoa, ela descamba para compulsão sexual. E aí, em massa, e veja, isso é um exemplo aqui num irmãozinho, mas isso está acontecendo em massa. Está acontecendo em massa. Em massa com o que a gente vê hoje na face do planeta Terra, que os povos de hoje fazem com o sagrado feminino. Porque o sagrado masculino ainda está de um jeito que não dá nem para falar ainda. Mas a gente ainda vai falar dele ainda. Mas essa atitude do próprio sagrado feminino de colocar como um produto, como carne, como comida, algo que deveria ser tratado com sacralidade, respeito, conexão amorosa real e afinidade espiritual, está criando na grande massa que alimenta essa manipulação milhões de consciências encarnadas e desencarnadas em antros das trevas para receber vibriões desse tipo e de outros mais, para que elas continuem, por exemplo, nesse ponto da vida e do próprio perispírito, manipuladas, travadas, impedidas de ter equilíbrio, saúde espiritual, viverem em paz, terem uma saúde sexual,
Isso tudo é trama das trevas. E que, tá vendo, acontece num lugar que a maioria às vezes não crê, não crê por ignorância, mas está acontecendo. E que fique bem claro, isso é só um exemplo. Porque essas manipulações, desde a manipulação social em massa, a manipulação mental e emocional, e agora, nesse exemplo que a gente trouxe hoje, da manipulação espiritual, elas têm um início, e que não foi nessa vida que iniciou para todos nós, encarnados e desencarnados, mas que é só novas oportunidades de reavermos esse início. Iniciou-se quando? Na erraticidade, quando em espírito, isto é, não é agora encarnado. Agora encarnado cai no véu do esquecimento. É quando está desencarnado que está espiritualmente lúcido e vivente na espiritualidade. Quando em espírito, por algum karma, por algum aprendizado não aprendido, ou às vezes por alguma missão, por alguma caridade espiritual que você queira fazer, você decidiu vivenciar isto. Fazer parte desta fase, deste momento que está esse boom da manipulação das trevas, da presença de projetos trevosos para impedir ou para colocar as pessoas para espiar. O que é espiar? Espiar a vivência encarnada. Espiar. A maioria das pessoas está presa nesse ato de espiar, que é um ato já para a questão individual, a questão do indivíduo. Que fique bem claro e que vocês, após saberem de todas essas informações que foram reveladas, desses planos das trevas, vocês assumam uma postura que seja condizente com o que vocês realmente desejam em espírito. Porque o ego está totalmente lavado da maioria. Se você não é a maioria, é apenas uma informação. Sair disso é dar um salto espiritual. É tentar e conseguir estreitar os seus laços, tendo uma frequência, uma sintonia vibratória mental, emocional, energética e moral com as hierarquias, com os espíritos, com os nossos irmãos espirituais ascensionados da luz, do bem. Porque Deus é o bem, Deus não é isso. E eu vou dar espaço agora para finalizarmos esse vídeo com uma mensagem muito importante de um outro irmão que está aqui querendo falar com vocês de algo extremamente relevante. Laroye Exu, Exu Emojubá. Salve a Calunga. E viva Deus,
Salve Jesus Cristo, salve o bem, salve Nossa Senhora. Meu nome é Pai Joaquim de Aruanda e que Deus esteja com vós, missões. Eu vou ser breve, eu vou falar pouco e eu vou plantar uma sementinha de muita luz com o que eu vou falar agora no coração de vocês. Fiarada, eu sei, eu acompanho, eu vejo todo mundo que está aqui encarnado, principalmente, se prendendo, se aprisionando numa coisa que é tão simples, que é tão fácil. É fácil, filho. Mas que talvez o esquecimento que uma grande maioria tem muito forte não está deixando lembrar do quão é simples e fácil fazer isso, do quão vai fazer o bem para a própria pessoa ela fazer isso, que é a atitude de viver em neutralidade, a atitude, meu filho, de silenciar a sua mente, o seu coração, para quando as coisas não vai do jeito que você gosta e também para quando as coisas vai do jeito que você gosta. Os filhos fica tudo afoito, perde o controle emocional com as coisas que não tá nem no controle deles. Mas o pior de tudo isso é os filhos se abandonar. É os filhos olhar para os lados, se comparar com a vida dos outros e abandonar a própria vida. Fazer as expiação, fazer os agradador, posar de equilibrado para os outros e na própria vida não tem nada disso. Isso é o que eu mais feio. Isso é feio. É feio, filho. Então, seja um agradador de você mesmo. Mas é um agradador onde você não tem julgamento nenhum, filho. De nada. Você não julga nada. Você não julga nada que acontece com você, meu filho. Você olha para você, eu tô passando por isso aqui. Às vezes bate uma tristeza no coração, ansiedade. E faz parte do quê? De estar encarnado, sentir tudo isso. Só que a expiação é você olhar para todas essas vicissitudes e interiormente, na sua mente, no seu coração, você ficar neutro. Você não ficar polarizado, filho. Isso aqui é bom, isso aqui é certo, isso aqui é de Deus. Eu concordo com isso. Eu não concordo com aquilo. Quando você faz isso, meu filho, já era. Você não está espiando mais. Você não está mais fazendo o passo primário, que é o de ficar neutro, no meio de tanta treva que é isso aqui, meu filho. No meio de tanta desgraça que é isso aqui. E que vai aumentar. Vai aumentar. Porque os espíritos das trevas
Tá encarnando tudo. Os espíritos das trevas que ficam orbitando o planeta de vocês, tá sendo tudo arrastado para encarnar. E como eles não querem evoluir, eles vão encarnar, e se eles conseguir, vai fazer a treva. E aí de novo o filho vai ter oportunidade, no meio de tanta treva, de se espiar. Veja, é 7.000 anos que esses espíritos que tá aqui não conseguem se espiar direito. Quando encarna com o véu do esquecimento. Mas não é só por isso também, é por ignorância. É por falta de olhar para os efeitos que está recebendo, para as colheitas que está colhendo. As colheitas mostram se você está espiando da maneira certa ou não, filho. Então fica aí para você esse entendimento, filho, de que espiar é ficar num lugar interior de paz. É ficar vendo tudo do lado de fora, vendo tudo do lado de dentro e permanecendo com o seu mundo interior equilibrado e em silêncio. Porque a vicissitude é isso. A vicissitude é um dia você tem alegria, você está gozando, você está rindo, você está feliz, conquistando, tudo dando certo. E daqui a pouco não vai estar dando certo, você não vai ter o que você quer, vai dar errado isso, aquilo outro, tristeza. As emoções humanas vão vir. E aí você tem que de novo sentir o sofrimento, a dor das coisas não acontecer do jeito que você quer e se firmar na paz. E se firmar no bem. Grava no seu coração, meu filho, que eu estou indo embora. Na paz e no bem. Salve Deus, salve Nossa Senhora, viva Jesus Cristo.